tema batismo, nova vida, nova história. Hoje temos 3 vidas que estão aliançadas para o batismo. Glória a Deus, a Manuela, o Lucas, o Guilherme. Você pode dar um glória a Deus aí, amado? Pode fazer barulho para Jesus. Louvado seja Deus, eles decidiram por uma nova vida. E hoje talvez você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, é a oportunidade que o Senhor lhe dá para isso. Porque, amados, nós andamos e vivemos firmados pela palavra de Deus, estamos direcionados pela palavra de Deus. Se nós olharmos de maneira natural, o Evangelho sim, ele é uma loucura. O Evangelho sim é algo fora do comum, que não se ensinam, como diziam nas universidades, o Evangelho. Não estou falando de curso teológico, não, estou falando do Evangelho puro, do Evangelho simples, do Evangelho verdadeiro. Ele não é ensinado em sala de aula, mas ele é ensinado através da palavra, do Espírito Santo, da revelação, e nós estamos firmados nessa palavra maravilhosa, e esta palavra, amados, ela nos ensina então a vivermos pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma forma, se você deseja agradar a Deus, é aplicando fé. Mas não é de qualquer forma. Ele diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E eu quero compartilhar um pouco dessa primeira parte que o Senhor falava ao meu coração, de se aproximar de Deus. Amados, não conseguimos nos aproximar se não acreditarmos, se não crermos. Se eu não trouxer uma identificação sobre a minha vida, eu não consigo me aproximar de nada, de ninguém, de nenhuma comida, de nenhum trabalho, de nenhum propósito, se eu não acreditar, se eu não crer. Talvez alguns acham, não estão conseguindo entender, mas eu quero trazer uma clareza. E é algo que todo mundo faz, que é se alimentar. Todo mundo gosta de comer algo. Talvez alguns aqui gostam de comer feijoada. Talvez outros gostam de comer churrasco. Outros podem gostar de comer lasanha. Outros podem gostar de comer peixe. E quando você come alguma coisa que você gosta, você diz para outras pessoas: experimente, isso é muito bom. Sim ou não? Sim. Você fala: olha, isso é muito bom, você pode provar, você pode experimentar, porque é gostoso. Você pode provar. Mas, amados, se eu não acreditar que aquilo vai ser bom, eu não vou provar, eu não vou experimentar. Certa vez disseram para mim: olha, vem aqui, vem experimentar o peixe. Eu não acreditei que o peixe era bom e não dá certo. Um dia eu já tentei comer o peixe, não rolou, não deu certo. Então eu preparei ele no molho com camarão. Eu não vou, não vai ter aquela conexão, não vai dar certo, eu não vou experimentar. Agora se falar assim: olha, tem uma carne sem gordura, pode ser que ali eu experimente, pode ser que ali eu me anime para experimentar. O que eu estou querendo compartilhar contigo nesta manhã? Talvez você fale assim: mas é um exemplo tão pequeno, mas é algo verdadeiro, é algo prático, amados. Nós nos aproximamos daquilo que nós acreditamos verdadeiramente, que nós damos crédito, e assim é com Deus. Aquele que vai se aproximar a Ele precisa crer que Ele existe, precisa crer que Ele é real, precisa crer que Ele é verdadeiro. Assim diz o texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Amados, Deus ele é mais real do que o ar que respiramos. Eu não preciso acreditar para Ele existir, Ele é real.
por insuficiência do funcionamento de algum órgão nosso. Talvez chegou a hora de morrer, puf, acabou o ar. Para a pessoa que vai morrer, que morreu, acabou o ar. Mas o ar ele vai continuar existindo, mas não para aquela pessoa. Mais verdadeiro do que o ar é a realidade de Deus, amados. Porque mesmo depois de uma morte física, vem a eternidade. Glória a Deus. Para o corpo acabou o ar. Para o corpo acabou o ar, encerrou o ciclo. Mas, amados, para aqueles que têm Cristo verdadeiramente em sua vida, o tempo de morada celestial chegou. Aleluia. Então é importante entendermos isso, que ele é real, ele é verdadeiro, que aqueles que se aproximam a Ele precisam crer que Ele existe. Mas a palavra ainda continua dizendo no início: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não é só uma questão, amados, de se achegar a Ele. Eu preciso crer na recompensa, e a recompensa não é uma recompensa terrena, não é carro, não é casa, não é moto, não é casamento, não é um bom trabalho. A recompensa que o Senhor tem para as nossas vidas é a vida eterna, é o com Ele, é estar com Ele nos ares, é a morada celestial. Aleluia, a principal recompensa que o Senhor tem para a nossa vida é nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz e vivermos com Ele. Essa é a recompensa que nós temos, é isso que nós devemos almejar, esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito, é a recompensa em nossas vidas. Ah, pastor, mas eu preciso de bênçãos materiais também, amados. Isso daí vem no pacote. Isso vem no pacote. Esse não é o principal. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele já traz uma advertência. Se é somente para esta vida, para as coisas aqui terrenas, que temos a esperança em Cristo, somos... É um fôlego, amados. É nele, e devemos buscar, amados, então viver essa presença dele, viver este reino. Como eu disse no início, nós estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo da direção do Senhor, estamos buscando o reino de Deus, estamos declarando: venha o teu reino, Senhor. Mas para que o reino de Deus venha, é necessário eu crer então. Para que o reino de Deus venha sobre a minha vida, é necessário eu acreditar, eu ir até Ele, eu clamar, eu buscar, eu chamar. Eu e você, amados, estamos buscando: Senhor, venha o teu reino. Mas eu preciso crer que isso é verdade. Eu preciso crer que Ele é real. Porque, amados, o reino de Deus, ele pode ser estabelecido em qualquer lugar. O reino de Deus, ele pode ser estabelecido em meio ao caos, em meio ao desespero. O reino de Deus pode ser estabelecido aonde há desesperança, aonde existem impossibilidades. Mas o reino de Deus, ele também pode ser estabelecido em meio a uma festa. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido no meio da igreja. E eu não estou falando igreja, prédio não, mas estou falando igreja, aqueles que desejam ser de Cristo, o corpo de Cristo. Para isso o reino de Deus tem que ser estabelecido, precisa ser vivido. E de que maneira que é chegado o reino de Deus? De que maneira que eu posso atrair? De que maneira que eu posso buscar o reino de Deus? A palavra diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que o Senhor, Ele está à porta. Jesus. E Ele bate. Amados, o Senhor está na porta do teu coração nessa manhã. Nossa, Deus. E Ele bate.
Quando olhamos esse texto, pode deixar projetado. Quando olhamos esse texto, precisamos entender que ele está direcionando para a igreja. É um texto que é direcionado para a igreja. É um texto que é direcionado para aqueles que conhecem, que creem, que têm fé. Para aqueles que acreditam que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante trazer o entendimento dessa palavra crer, porque com a tradução da Bíblia que ela veio do grego, do aramaico, enfim, quando ela veio nas traduções, a palavra crer do original, ela está ligada à palavra obediência. E muitas vezes nós acreditamos que o crer, ele é separado da obediência, quando na verdade não. O crer está ligado a obedecer. Se eu creio em Deus, significa eu obedeço a Deus, eu obedeço a palavra. Então, quando está dizendo que sem fé é impossível a chegar a Deus, como nós lemos, porque todo aquele que se achega a Ele precisa crer. Então diz que todo aquele que se achega a Ele precisa obedecer a Ele. E quando eu começo a entender que esse obedecer é para a minha vida e para a sua vida, eu obedeço ao que Jesus está dizendo para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo assim: ei, se você abrir a porta do teu coração, eu vou estabelecer o meu reino no teu coração, na tua vida, e eu vou estar com você e você estará comigo. Sim, e você vai andar de bênção em bênção, de glória em glória, de vitória em vitória, mas não nos isenta dos desafios do dia a dia. Não nos isenta dos desafios do dia a dia. Beto, hoje de manhã eu estava compartilhando de algo que aconteceu contigo. Bom tê-lo aqui nessa manhã também. Estava dizendo para alguns irmãos, falei: gente, certa vez meu cunhado deixou a carteira dele em cima do banco e levaram a carteira dele embora. Lembra? Uma parada assim que aconteceu, né, Jô? E eu estava explicando a respeito da importância de guardar, de trazer para perto os bens, os pertences de cada um. Por que eu estou compartilhando essa história do Beto? Porque é necessário, amados, nós estabelecermos o reino. Aonde o reino está, algo novo começa a acontecer, mas isso não nos isenta dos desafios do dia a dia. Muita gente pensa assim: agora Cristo está no meu coração, não vou passar mais por luta, não vou passar mais por dificuldade. Isso não é verdade, amados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Jesus também lhe disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, quando é estabelecido o reino de Deus na tua vida, esta vitória que Cristo teve sobre o pecado, sobre a morte, esta mesma vitória está sobre a tua vida. Isso nos enche, isso já é mais que suficiente para tudo mudar. Sabe, amados, o Senhor fala hoje, nesta manhã, para esta igreja assim, para mim e para você: eis que estou à porta e bato, e se você abrir o teu coração, eu entrarei, farei morada no teu coração. Eu não sei como está a tua vida diante de Deus, mas se você abrir o teu coração, algo novo pode acontecer hoje na tua vida. Algo novo pode acontecer. Por onde Jesus passava, Ele transformava as coisas. Aonde Jesus passava, as coisas eram mudadas. Aonde Jesus chegava, Jesus entrando em uma cidade, Ele vê um funeral acontecendo ali, Ele vê o pessoal caminhando com aquele caixão, um filho. Jesus toca naquele caixão, aquele menino levanta o filho daquela viúva. Amados, quando olhamos para um paralítico
paralítico que há 38 anos estava no tanque de Betesda, há 38 anos paralítico, e ele estava no tanque aguardando o mover dos anjos. Ali a vida dele estava um caos, ali a vida dele estava destruída, porque há anos ele aguardava aquele mover e ser lançado naquela água para ser curado, e ele não conseguia chegar naquela água. João capítulo 5, deixa eu confirmar se é João capítulo 5. João capítulo 5, no versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, quem era Maico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Amados, Jesus passava por aquele lugar, e por onde ele passa ele transforma, Jesus. Por onde ele passa ele muda a história. Sim. Eu não sei o caos da tua vida, eu não sei o tamanho da tua esperança ou desesperança, mas eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã para fazer algo novo no teu coração. Ele está aqui nesta manhã para gerar vida na tua vida. Talvez um dia você já teve tamanha dor e Jesus já entrou no teu coração, mas as circunstâncias vieram, as tristezas vieram, a angústia veio, e talvez o teu coração tenha fechado. Talvez você entre e saia da igreja do mesmo jeito. Talvez você entre e saia da igreja já não sentindo mais o que você sentia. Mas nessa manhã o Senhor, Ele faz esse convite. Eis que estou à porta e bato. Sim, Deus. Quando Ele diz, se alguém abrir, Ele está te dando a condição de escolha sobre a tua vida. Você pode escolher nessa manhã. Deixa Ele voltar a reinar no teu coração. Volte a ter sede da palavra de Deus. Aleluia. Volte a ter fome da palavra de Deus. Deixe o reino de Deus ser estabelecido na tua vida nesta manhã. Talvez você não está como este homem ao tanque de Betesda, junto ao tanque de Betesda, esperando por um milagre, porque você já tem recebido no passado, mas a frieza entrou e você nem se lembra mais. Você nem lembra mais do que aconteceu, de como foi sua caminhada com Jesus. Talvez você nem lembra mais como foi o dia do teu batismo. Talvez você nem lembra mais como você entrou pesado no tanque e saiu tão leve. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem águas agitadas neste lugar, nesta manhã, Jesus. para que gere vida em tua vida novamente, para que você se aproxime novamente dEle, para que você volte a caminhar com Ele. Sabe, amados, por onde Jesus passava, Ele transformava. O choro Ele transformava em riso, o pranto em festa, e a morte Ele transformava em vida. E talvez você está aqui nesta manhã e diga assim, mas como assim transformar a morte em vida? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus.
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pastor, o que isso tudo quer dizer? Que um dia nós sim estávamos longe dele, mas pela graça derramada, pelo sacrifício na cruz, nós podemos ter acesso totalmente até Deus novamente, através de Jesus Cristo. Que antes havia um abismo que trazia uma separação entre o homem e Deus, e a partir do momento de Cristo Jesus, do sacrifício dele na cruz, esse abismo já não existe mais, já existe uma conexão. Ele fez a ligação entre nós e Deus. Eu não sei você nesta manhã, se havia cegueira, se havia surdez, mas o Senhor te conectou novamente a Ele, através do sacrifício de Jesus na cruz, e hoje nós podemos adorá-lo por causa disso, e hoje nós podemos nos achegar a Ele por causa disso. Sabe, amados, não é através da força da mente, não é através de pensamento positivo, mas nós podemos nos chegar até Deus através do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício dele na cruz. Só que é necessário a fé ser acompanhada de uma ação. Diga assim comigo: é necessário a fé ser acompanhada de ação. Amados, por quê? Porque a fé sem obra ela é morta. A fé sem uma ação ela é morta. A fé, se ela não tiver, se ela não produzir algo em nossas vidas, nada vai acontecer. É semelhante a um aprendizado na tua vida. Aquilo que você aprende e não pratica, logo você esquece. Aquilo que você aprende, não pratica, não se dedica, não exerce, com o passar do tempo, você esquece. Alguns lembram, alguns conseguem ter essa capacidade. Olha, eu lembro de tal assunto que eu já vi, mas a maioria acaba esquecendo, amados. Acaba esquecendo de coisas do passado que aprendeu. A nossa fé, se ela não for aplicada, praticada, ela vai para o museu. Como assim, pastor, para o museu? Ela fica num lugar só para você lembrar que tem. Mas se você não praticar ela, o primeiro desafio que você passar, você vai falar: meu Deus, estou perdido, eu não sei nem o que fazer. Antes, se você tiver sua fé ativa, você vai começar a orar, você vai declarar a vitória, você vai se posicionar, você vai mover, você vai colocar uma fé viva, uma fé em ação. Amados, a fé ela precisa ser movida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser atuante em nossas vidas. Por isso que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando eu tenho fé, eu vou ter uma ação de me achegar até Ele, eu vou ter um posicionamento. Quando Ele bater na porta, eu vou abrir a porta do meu coração para que Ele entre. Quando eu ver o Senhor passando, eu já vou levantar a mão e falar: Senhor, toque em mim, porque eu quero o Teu toque. Eu preciso ter uma fé ativa, eu preciso trazer ela para a ação, amados. Quando eu trago a fé para a ação, eu passo a viver o reino de Deus, aleluia. Ai, quando eu vivo o reino de Deus, amado, tudo se transforma. Quando eu vivo o reino de Deus, algo aqui dentro muda, vem a alegria. Quando eu vivo o reino de Deus, quando o reino de Deus é claro na minha vida, eu não vivo na circunstância, mas eu vou descansar no Senhor. Diversas vezes pensamos assim: pastor, mas é só no caos que Jesus opera. Amados, o caos externo não tem nada a ver com aquilo que está dentro do homem. Uma pessoa ela pode viver uma dificuldade externa. O que é uma dificuldade externa? Nas finanças, no trabalho,
dificuldade externa, desafio externo. E isso não necessariamente mexer com você dentro, mexer com você na sua vida. Não necessariamente. Mas tudo aquilo que você tem dentro, isso mexe com tudo que está do lado de fora. Porque uma pessoa com um caos interno, o externo dela não terá o mesmo valor. Como assim, pastor? Amados, quantas pessoas muito bem sucedidas financeiramente que já se suicidaram? Então não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interno, irmãos. Quando o interno é transformado, quando o interno, no interno, vive o reino de Deus, vive a presença de Deus, tudo se transforma para o lado externo. Tudo se transforma para o lado externo. Vem a alegria, vem a paz, vem o desejo de adorar o Senhor. Amados, tudo muda quando o interno, quando você vive o reino de Deus dentro de você. Pastor, eu não concordo. Vamos lá para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós veremos um homem, no versículo 26. Vemos um homem que no externo dele aparentava bem. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Segura aí um instante. Amados, esse homem era um homem importante, responsável pelo tesouro. Então não era algo externo que era difícil na vida dele. Dificilmente você e eu entregaríamos algo na mão de alguém que não tivesse uma competência, principalmente relacionado à riqueza, relacionado a um tesouro. Dificilmente entregaríamos uma riqueza, os nossos tesouros, se a pessoa não tivesse condições de cuidar. Esse homem, ele era importante no meio deles. Ele era um oficial. Ele era um homem bem posicionado. O externo dele, talvez, estava tudo bem. A conta no banco positiva, talvez aplicações em ações, no Magalu, talvez comprando carro elétrico, tudo certo para ele, não tinha problema nenhum. Só não comprava carro elétrico porque na época não tinha nem carro assim, não tinha nem Magalu. Mas eu quero dizer o quê? Que era um homem bem sucedido. E amados, o interno dele, o interior dele, precisava de uma transformação. Diz o versículo 29: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela palavra, o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para a carruagem Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram às águas e Filipe o batizou. Amados, olha como o creu está ligado à obediência. Disse Filipe: você pode crer,
Mas esse crer está ligado à palavra obediência. Ele está dizendo, você pode, se você obedecer de todo o teu coração. Nessa manhã eu não sei como que está a tua vida, mas eu sei que se você crer na palavra de Deus e obedecer, as águas estão aqui. Talvez você chegou nesse lugar e diz assim, mas como assim eu batizar, eu vim aqui fazer uma visita? Para você é uma visita, para Jesus ele marcou esse tempo para a tua vida. Ele marcou esse tempo para você. Para você, talvez é algo estranho, como para aquele etíope, mas ele ouviu e deu crédito à palavra de Deus. Ele deu crédito, ele acreditou que o Senhor tinha algo novo, que o Senhor tinha uma nova história. Ele acreditou que Jesus morreu na cruz por ele. Ele abriu o coração para viver o reino de Deus. E eu digo nesta manhã, se você abrir o teu coração, você também pode viver o reino de Deus na tua vida. Você pode viver também uma nova história. Você também pode viver um novo tempo. Você pode viver também aquilo que o Senhor tem para você. Talvez você entrou aqui precisando de uma palavra no teu coração.